simples para o rei, mas não tenho nada além. Um coração além, um coração que canta aleluia. Em resposta a ti, a uma canção, me render a ti em adoração. Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu deixei a porta aberta ali para você, a tua cadeira já está puxada, te esperando, porque tem um lugar nessa mesa para você. Vem junto aqui comigo para a gente poder aprender, né, da palavra de Deus, nesse devocional diário de segunda a sábado. Todos os dias a gente se encontra aqui para compartilhar da palavra, para aprender juntas, né, crescer juntas na graça e no conhecimento. Amém? E hoje, como é que foi teu final de semana? Eu espero que tenha sido ótimo, né? Espero que tu tenha descansado, passado com a família, ou concluído tudo aquilo que tu te propôs a fazer, né? Porque isso também é bem satisfatório, né? E principalmente que você tenha conseguido ir na igreja, né? Celebrar o nosso Deus. Infelizmente, não conseguimos, né? Ir para mais uma etapa aí com o nosso futebol, né? Mas Deus ainda continua sendo Deus. E o trono é dele e é nele que ele está assentado. Aleluias. Vamos para o nosso tema de hoje? Vamos? Vamos porque ele está muito especial. Eu acho esses devocionais tão necessários. Eu cresci tanto depois que eu comecei a fazê-los. Depois que eu comecei a comprar, né, devocionais e acompanhar até nas redes e tal. Acho muito importante, por isso que eu decidi fazer eles aqui, sabe? Liberta do pecado. Sim, 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 está disponível para nós. Se a gente quiser, a gente pode ser, sim, livre de tudo que nos prende, porque foi para a liberdade que Jesus nos conquistou. Aleluia! Então, eu tenho que ficar olhando aqui nela, tá, gente? Vocês sabem disso, aqui é a vida real, tá? Você vê que eu não tenho um estúdio, isso aqui é o quarto da minha casa, né? É uma mesa que eu tenho aqui e um coração desejoso em cumprir um propósito e caminhar com você. Amém? Liberta do pecado, querida. Disponível para nós. Livres de tudo que nos prende. João 8, 34, 36. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A palavra de Deus, promessa para nós, verdade para a gente se apropriar. Aleluia. Quando o Filho nos liberta, somos de fato livres. O que essa palavra de fato quer dizer? Significa, sem dúvida, verdadeiramente e com certeza. As pessoas podem questionar se você tem direito a essa liberdade. Elas podem fazer isso. Seu passado pode tentar envergonhá-la, levando-a de volta aos confins de seus erros. Mas
No que diz respeito a Deus, a influência do pecado e da vergonha em sua vida acabou. As pessoas podem ainda jogar pedras em você, mas as palavras de Jesus ressoam sobre o pecado em sua vida. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e não peque mais. Abandone a sua vida de pecado. Você pode conferir em João 8:11. Essa é a palavra de Jesus, querida. Não é de qualquer pessoa, não. É de Jesus. Palavra viva, fiel, verdadeira, digna de confiança, digna de aceitação. Uma vez que confessamos, que declaramos, é hora de seguir em frente e deixar para trás o pecado. A vergonha, deixar para trás as acusações dos outros e a consciência culpada do eu. À medida que saímos de nossas trevas para a luz do Senhor, somos fortalecidas para ir e não pecar mais. Se Deus diz que você não está condenada, você está livre para andar nessa verdade. Às vezes, o que falta para a gente é só crer. Porque o evangelho, minha querida, é simples. É a gente que complica tudo. Você sabia? Nesse assunto, você não pode confiar em seus sentimentos. Porque eles vão mentir para você. Eles vão causar em você sensações. E nós não nos movimentamos por sentimentos, por emoções. Nós nos movimentamos por palavra, por promessa, por crer, não por vista também. Você entende? Vai começar a entender em nome de Jesus. Nunca nos sentiremos justas o bastante, porque em nós mesmas não há retidão. Nós nunca nos sentiremos merecedoras, nós nunca nos teremos boas o suficiente. Não só para Deus, mas para qualquer outra coisa. Nós nunca nos sentimos boa para isso, boa para aquilo. A gente sempre está questionando nossos resultados. É ou não é? A gente está sempre buscando uma validação de alguém, ou que alguém nos elogie, ou que alguém fale que está bom, ou que a gente sempre está buscando algo. Por isso que nós não podemos nos enganar com falsas sensações ou na busca de sentimentos. Ai, eu estou sentindo que eu fiz direito. Não é sobre sentir, é sobre obedecer a palavra e ser convicta de que se você confessou, é hora de seguir em frente. Confessou, abandonou, tu está no caminho. Deus é contigo. Acabou, não volta para trás. O passado não é mais teu lugar. Você não está mais lá. O que você foi não define você no hoje. Amém? Você não está mais lá. E você não é esse resultado. O Senhor fez tudo novo. Uma nova criatura se fez. Amém, queridas? Nunca nos sentiremos justas, porque em nós mesmas não há retidão. Não somos a justiça de Deus por meio de nossas obras ou o nosso comportamento, mas somente em Cristo. Nada do que façamos ou nada do nosso jeito de agir, né? Sem sensualidade, nada disso nos justifica, queridas. Só Jesus justifica. Só Jesus. Por isso que o
a nossa salvação não está atrelada a obras, né? Para que ninguém se glorie. A nossa salvação está atrelada somente à graça, ao favor imerecido de Jesus Cristo na cruz. Isso nos habilita a afastar-nos das falhas e dos erros do passado e a seguir em frente. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Isaías 43:18 nos confronta novamente com essa verdade. Esqueça o que passou, vocês não estão mais lá. Siga adiante, olha para frente, onde está o teu alvo? Você não é aquilo que passou. Nosso hoje não está mais atado às nossas falhas de ontem. Olha que pertinho, né? O passado a gente acha que é algo tão distante, né? E aqui, essa palavra já remete ao ontem, que é 24 horas atrás. Somos livres para entrar em um novo modo de vida, purificados por uma misericórdia que se renova a cada manhã. Isso aqui é profundo demais. Eu me emociono. Na verdade, isso aqui eu me constranjo, porque a graça, ela é escandalosa demais. O que Jesus fez por nós, a pedido de Deus, né? Amando de Deus, é constrangedor demais. O amor de Deus nos constrange. Porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E é o único motivo de não sermos consumidos, queridas. Porque grande é a bondade e a fidelidade do nosso Deus. Temos uma nova oportunidade. Temos uma nova oportunidade, sabe? E isso é excelente demais, às vezes, para a nossa compreensão, para o nosso entendimento. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Independente do que nós façamos, Ele nos ama. E você precisa entender essa verdade. Claro que isso não nos habilita a errarmos conscientemente, não. Eu só quero que você saiba que não há nada que você deixe de fazer que faça com que Deus te ame menos. Ele te ama. E é do desejo do coração de Deus que você se aproxime dele, porque ele tem uma vida abundante para que você desfrute nesta vida. Não só para depois você reinar com Cristo na Nova Jerusalém, mas que você desfrute nesta vida. Essas promessas que contém na Bíblia, na palavra de Deus, é para este tempo. Sabe? E isso é excelente demais para nós, porque nós jamais mereceríamos qualquer favor. Mas Deus escolheu nos amar, porque em nenhum lugar de vida humana, em nenhum país, você vê um inocente pagando os erros de uma pessoa culpada. Ou você já ouviu falar em algum país aí? Não. Você não vê leis cabíveis onde um inocente paga os erros de um culpado, onde um inocente paga erros de um pecado. Não. Mas aqui neste livro, como o legislador é Deus, como é Ele que criou as leis,
Você vê isso sendo feito, onde um inocente paga pelos erros de um culpado, de um pecador, que é eu e você. Jesus, o Filho de Deus, paga a dívida. Ele foi enviado pelo legislador, né? Por quem escreveu a lei. Por isso, queridas, que Deus exige tudo dos salvos, porque Ele entregou o tudo dele também. Então foi um preço alto demais, sabe? E a gente precisa ter essa compreensão e dar o devido valor a esse preço. Porque foi uma obra muito grande que Jesus enfrentou, que Jesus pagou. Foi uma conta muito alta, que era minha e sua, porque o amor de Deus realmente nos constrange. E quero deixar só uma última palavra aqui para você. Se permita abraçar essa misericórdia que se renova sobre você todas as manhãs. Diga ao Senhor: eu recebo pela essa manhã essa misericórdia que me abraça. Eu permito que tu triunfes sobre todas as áreas em juízo em minha vida. Eu deixo este lugar de culpa e autodepreciação. Levanto-me e sigo para não pecar mais. Não retorne aonde Jesus te tirou. Não retorne aonde você foi retirada. Não retorne para onde você foi encontrada, sabe? Não queira voltar para lá. Queira realmente seguir em novidade de vida. Desfrute do glória em glória, de uma vida de vitória em vitória, porque o Senhor nos ama, apesar de sermos pecadores. Com Moisés foi assim. Moisés amou, o Senhor amou Moisés, apesar do seu homicídio. O Senhor amou Abraão, apesar dele ter sido um idólatra, porque Babilônia, onde ele nasceu, era uma cidade idólatra. O Senhor amou Paulo, apesar dele ter sido um perseguidor da igreja. E o Senhor amou você, apesar de... Eu sei que você conseguiria completar essa frase, registrando verdadeiramente como o Senhor te achou. Nós não éramos boas, mas o Senhor nos ama, apesar de... Aceite essa misericórdia que se renova a cada manhã sobre você. Deixe esse lugar de culpa e não retorne mais da onde ele te retirou. Não retorna mais para lá. Siga adiante e viva uma novidade de vida. Amém? Que o Senhor te alcance com essa palavra, que o Espírito Santo ministre ao teu coração e que você realmente seja de fato livre, porque foi para essa liberdade que Jesus nos conquistou. Até o nosso próximo encontro, que Deus te abençoe. Sei que é simples para um rei